Brinquei aqui com o Roberto que a apresentação foi tão completa que as minhas perguntas aqui eu vou ter que dar uma improvisada. Mas, Roberto, eu vou aproveitar para a gente talvez aprofundar um pouco dos temas que você mostrou na apresentação, que eu tenho certeza que é algo que está bastante na cabeça dos investidores, para tentar entender a função de reação, como o Banco Central está enxergando esses desafios que você mencionou na sua apresentação. E vamos começar pela inflação global. Como você mostrou, a aceleração da inflação não é um fator só do Brasil. Só usando alguns exemplos que você mencionou, o Chile, a meta é 3, está rodando a 4,8. Na Colômbia, a meta é 3, estamos em 4,5. No México, 5,60 versus 3 de meta. Até nos Estados Unidos, né, o deflator de consumo está em 3,6 versus a meta de 2. Então, não há dúvida que tem um componente aí que tem a ver com a volta da pandemia, a retomada do setor de serviços, mas principalmente com os problemas na cadeia de suprimentos. E como você mesmo indicou, isso é um fenômeno que está sendo mais persistente que todo mundo imaginava e que deve continuar em 2022. Qual é a postura do Banco Central para enfrentar esse desafio? Não, acho excelente pergunta. Eu acho que o quão persistente ele está sendo está ligado a um entendimento de o quanto do que está acontecendo era mudança estrutural e o quanto era ruptura na oferta. Agora, se entendendo que o componente de ruptura na oferta foi menor e que tem, de fato, uma mudança de componente estrutural maior, isso faz com que a persistência aumente. Quando a persistência aumenta em alguns componentes, principalmente esses ligados à tecnologia, obviamente você também tem um movimento das pessoas tentando antecipar que vai ter uma escassez durante um tempo, então você tem uma compra, uma pré-compra maior, a gente está vendo isso também. Isso significa, basicamente, que sim, a gente acha que vai ter ainda uma normalização, mas é uma normalização mais lenta que faz com que o processo inflacionário em grande parte do mundo seja um pouco mais prolongado. A nossa visão no Banco Central, quando a gente olha um pouco, principalmente os dados que você mencionou de outros países da América Latina, a mesma realidade está acontecendo na Ásia também, é que, de fato, nós passamos por esse processo um pouco antes. Nós tivemos um processo onde a parte de commodities pegou mais rápido, e veio junto com uma desvalorização do câmbio, que fez com que o preço de commodities em reais fosse mais, o efeito fosse maior no Brasil. A gente está vendo ainda efeitos que o Brasil já sofreu acontecendo em alguns outros países, né? A parte de você passar esse preço de commodities para o preço interno no Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido, lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido que a grande parte dos outros países, né? A gente tem olhado isso também. Então, a gente vê que, de fato, parece que o Brasil está numa fase onde um pouco disso nós já vimos, mas aí nós tivemos problemas que são nossos problemas de dinâmica interna, problema hídrico. A parte climática afetou bastante, porque se a gente pegar, a gente teve uma onda de calor na América do Sul que afetou, depois tivemos geada, depois tivemos um problema de chuva. Então, quando a gente pega hoje, problemas associados a problemas climáticos têm impacto na inflação, acho que a realidade está mostrando aí, e tem, no nosso caso, tiveram impactos consecutivos. Então, a gente está olhando isso, vendo que parte do Brasil um pouco já está mais avançado nesse processo. Alguma coisa disso a gente já vinha antecipando, a gente tem falado na comunicação oficial, mas é um processo que precisa ser acompanhado com bastante cuidado. E como você falou, acho que um grande desafio que vocês estão tendo, e você até falou que gostaria de debater mais, é que as expectativas para 2022 do mercado estão acima do Banco Central. Né? E, além disso, você mencionou também, a gente tem toda a parte de crise hídrica que elevou a bandeira tarifária, que tem impacto. E, embora, como você também demonstrou, o Copom tenha sido mais agressivo nas últimas reuniões, o Banco Central foi o Banco Central que mais subiu os juros, né? Vocês ainda sinalizaram que fariam whatever it takes, né, para conseguir ancorar as expectativas. Acho que existe... Você, acho que, em grande parte, comunicou isso, mas só para te dar a oportunidade de ser o mais claro que você gostaria. Essa mensagem de whatever it takes é para o ciclo e para o pace de alta ou só para o ciclo? Não, quando a gente fala whatever it takes, basicamente, a gente está querendo dizer o seguinte, a gente tem, né, um instrumento na mão que vai ser usado, na forma como ele precisa ser usado, e a gente entende que a gente pode levar a Selic até onde precisar ser levada para que a gente tenha uma convergência da meta no horizonte relevante.
Mas a gente também gostaria de dizer que isso não significa que o BC vai reagir, vai ter alterações no plano de voo a cada dado de alta frequência que sai, ou seja, algumas coisas a gente tem comunicado, já tinha antecipado, algumas coisas de disseminação estão um pouco piores, de fato, na ponta, mas a gente tem um plano de voo que a gente olha num horizonte mais longo. Isso não significa que você não vai atingir, né, o objetivo, né, de estabilizar, de fazer a convergência da inflação à frente, mas isso significa que você não obrigatoriamente tem necessidade de reagir a dados de alta frequência. Acho que essa é a mensagem. Acho que mais claro impossível. Falando um pouco do fiscal, acho que, como você falou, as expectativas tanto do fluxo quanto do estoque muito melhor, uma chance de a gente ter um superávit primário próximo a zero ano que vem, e claramente a curva de juros não está refletindo isso. Que mensagem a gente poderia passar para o nosso Congresso Nacional, para o processo de formação do orçamento, que ajudaria muito a diminuir esse prêmio na curva, que facilitaria com que as empresas se financiassem a taxas mais competitivas e pudessem gerar mais emprego e crescimento? O que falta o nosso Congresso e o processo de orçamento mostrar para os agentes de mercado? Não, como eu tentei dizer, eu tento compartimentar, né, esse pensamento. Então, a gente tem uma parte de estoque. E aí, dizendo, olha, teve uma melhora recente no estoque, né, então, de fato, a gente vê que, entre o que se pensava 6, 7 meses atrás, agora o estoque tem melhorado. Melhorou a um ponto, né, eu mencionei aqui a conversa com o Mansueto, porque melhorou a um ponto de estar muito parecido com o que a gente achava que estaria antes da pandemia. Então, estoque tem esse ponto. Aí você diz, não, mas e o fluxo? Bom, o fluxo também a gente vê que, em termos de gasto, principalmente se a gente pega o gasto acumulado, esse governo vai terminar com um gasto, inclusive, mais baixo que outros governos. Mas, além disso, a gente olha o número que as pessoas, que de fato reflete, né, a informação para as pessoas, a gente vê, bom, a gente esperava que pudesse ser zero em 2022, a gente está falando, em termos de fluxo, uma coisa perto de 0, 0,2, 0,3, alguma coisa assim. Então, a gente olha estoque, a gente olha fluxo. Depois a gente olha a convergência. Não, será que é um movimento só de um ano e depois a convergência vai voltar para um nível bem pior? E aí eu fiz questão de mostrar o gráfico que não. A gente, de fato, tem uma pequena piora, mas a convergência também mudou. E aí, como a gente sempre olha, compartimenta em estoque, fluxo, convergência e balanço de risco, aí, na parte de balanço de risco, sim, teve uma percepção, e essa percepção acho que está ligada ao fato de que nós temos um ano eleitoral e o mercado fez, vou dizer assim, uma ligação entre programas que o governo estava tentando fazer e a necessidade de fazer um Bolsa Família com o fenômeno das eleições. Então, passou uma percepção para o mercado que existia uma coisa, que as reformas estruturais não eram reformas estruturais, sim, eram um veículo para viabilizar, né, o Bolsa Família. E eu acho que isso a gente precisa só virar a página, mostrar, olha, não temos um Bolsa Família, vamos definir quanto é que é, temos um tema do precatório, vai ser resolvido de tal forma. Eu acho que, como o mercado sempre é forward-looking, vai olhar para a próxima coisa, vai falar, bom, esse balanço de risco não era tão ruim quanto a gente esperava, vamos focar no que a gente tem, que é a parte de estoque, de fluxo e de convergência, e vamos olhar para frente. Então, eu acho que esse é um processo que deve acontecer. Ou seja, esclarecer o mais rápido possível essas ameaças, digamos, à responsabilidade e à trajetória que você sinalizou, deveria realmente dar uma boa ajuda no período de curva. E falando um pouco de câmbio, o BC está na frente na normalização dos juros, a gente vai ter este ano o melhor resultado de pagamentos desde 2007, a gente tem um volume expressivo de balanças cambiais, mas acho que é justo dizer que a taxa de câmbio está bem acima do que qualquer um esperava. Isso é uma percepção de risco país maior pelos agentes de mercado? Tem alguma simetria de informação em relação ao Brasil? Ainda mais com o Banco Central sinalizando que vai, digamos, atender essa demanda pontual e técnica do overhead dos bancos? A gente vê, por exemplo, que grande parte da desvalorização no final, grande parte do processo de desvalorização foi no ano passado, né? Esse ano a gente tem tido uma desvalorização menor, um processo assim de alguma volatilidade, mas não uma tendência, né? A gente vê isso claramente. Quando a gente olha as moedas nesse ano, se a gente olhar year to date, o Brasil está lá na média até para um pouco melhor. Tivemos, de fato, um processo no ano passado. A gente vê que, de fato, demorou um pouco para o tema de termos de troca e o termos de fluxo começar a bater nos preços. Em termos de fluxo de portfólio, a gente vê, basicamente, que a gente teve um movimento de saída ali em março, abril de 2020, depois um movimento mais equilibrado. Grande parte do fluxo de portfólio que saiu
não voltou para o Brasil. Isso é verdade em outros países também da América Latina, ele voltou para a Ásia. Grande parte, inclusive, foi capturado pela China, então a gente tem esse ponto. Quando a gente olha o fluxo de balança, a gente vê uma melhora, mas a gente também vê que tem muito dólar que não voltou para o país, ou seja, tem muito dólar que está represado, que está fora, que pode voltar em algum momento. A gente entende que é um processo natural, é a decisão de quem gerou esse dólar de trazer ou não. A gente entende que o mercado, operando livremente, é a melhor forma possível. E talvez parte dessa volatilidade, parte desse dólar que não voltou, estejam associado a um fato de que existe hoje, claramente mapeado, uma demanda muito grande, que por um tema técnico é muito pontual em torno da virada do ano. Então, o Banco Central entende isso, entende que a gente está num momento de fragilidade, com vários outros elementos, e entende que é importante, provavelmente vai ser importante suprir, fazer intervenções que vão em contra essa demanda pontual que a gente entenda que vai ter no fim do ano. Então, basicamente, a mensagem é essa, que provavelmente nós entendemos que vai ser preciso fazer alguma coisa para fazer frente a essa demanda de dólar pontual. E é muito técnica e pontual, porque as pessoas perguntam, mas por que não fez antes, por que não fez depois? Tem um critério técnico e faça com que, de fato, a compra de dólar tem que ser muito próximo da virada do ano. E, sem dúvida, isso, que nem você falou, esse ano, o real até que está indo bem, mas se você comparar desde o início da pandemia, Exato. O nível de desvalorização é maior que todas as outras moedas. Então, acho que talvez você acabando com essas incertezas ajude a convergir para um nível, digamos, mais próximo, entre aspas, do equilíbrio, que também ajuda a não convergir essa inflação. Aqui tem um tema que é quando a gente olha, as variáveis que se recuperaram não se transformaram imediatamente em melhora no prêmio de risco. Por exemplo, parte do prêmio de risco de 2020 era associado que o Brasil tinha uma pandemia pior, que nós tínhamos uma curva de contaminação pior, que nós tínhamos uma pandemia pior, que ia gerar um efeito mais prolongado. Parte era também relacionada a que o desequilíbrio fiscal no Brasil ia ser maior. Parte era relacionada ao fato de que nós teríamos um problema de governabilidade com a dificuldade de aprovações de coisas no Congresso. Quando a gente olha essas três coisas, o fiscal está melhor. Pandemia, a gente mostrou que o Brasil já passou em número de vacinados vários outros países e tem uma rejeição à vacina baixa. Isso vai fazer com que a gente melhore. E a parte de relacionamento com o Congresso, a gente vê que a gente conseguiu passar várias reformas. No entanto, isso não se espelhou, não se traduziu numa queda no prêmio de risco. Eu acho que isso é uma coisa que, aos poucos, vai se incorporando aos preços. A gente tem, obviamente, a incerteza de ter uma eleição pela frente aí no ano que vem, mas acho que, à medida que a gente passe uma tranquilidade no ambiente fiscal e mostre o equilíbrio de fluxo virar, acho que a gente consegue recuperar parte desse prêmio de risco do ano passado. Falando um pouco da agenda BC Hashtag, da agenda tecnológica, acho que não tem dúvida que nem você falou, o Pix é um sucesso de inclusão financeira. Né? A gente tem, infelizmente, os desafios de segurança, que acho que o Banco Central agiu rápido para dar mais conforto para a população. As mudanças acho que foram muito bem recebidas e os bancos estão fazendo também a sua parte. Agora, tem uma das mudanças, que é a Câmara de Registro de Recebíveis, que está com os seus desafios ainda acontecendo, e acho que, eu vejo pelo nosso lado, a gente não está conseguindo crescer a nossa carteira de crédito como gostaria nesse segmento, dado esses desafios. Como você está enxergando esse processo? Bom, vamos lá. Primeiro, o Pix, acho que a parte de insegurança é importante contar, né, a história como um todo. Né? Quando a gente olha a parte de criminalidade associada a esse tipo de atividade, a gente vê que ela tinha um número em 2019, ela caiu muito durante a pandemia, porque se restaurante está fechado, se bar está fechado, as pessoas estão em casa, o sequestro relâmpago tende a diminuir, né? Então ele diminuiu bastante, e aí quando a economia reabre, ela volta a subir. Se a gente pegar o número de incidentes como um todo e comparar com 2019, quando nem existia Pix, ele ainda está abaixo, ele ainda está um pouco abaixo de 2019. Então, na verdade, o que aconteceu é que o veículo que era usado para fazer esse tipo de crime era um veículo, e ao passo que você tem o Pix, o veículo passa a ser o Pix. Esse aumento no número, né, de incidentes, vamos dizer assim, nesse sentido, está mais associado à abertura da economia do que à existência do Pix. Não, ao contrário, né, o Pix é mais fácil de rastrear uma operação do que TED e DOC. Então, as medidas que nós estamos fazendo no Pix, por exemplo, elas não poderiam ter sido feitas em alguns outros instrumentos. Algumas sim, outras não.
Então, a gente entende que é importante comunicar isso, é importante entender que esse é um problema e a gente tem que agir. A gente fez várias medidas no sentido de que as pessoas podem eleger agora qual é o limite que elas querem ter. Eu posso, por exemplo, ter só limite para pessoas pré-cadastradas ou um negócio pré-cadastrado, posso ter 0 para o resto, posso ter um limite para a noite, outros limites para o dia. Eu tenho muito mais opções, porque o Pix proporciona esses ajustes, então a gente vê que isso tem uma capacidade melhor. E tem uma outra coisa, né? À medida que você faça o Pix e que ele é rastreável mais rápido, você tem duas saídas aí. Ou a pessoa transferiu para uma conta que é a conta dela, então é fácil de capturar, porque a pessoa que tem o endereço tem tudo lá, ou a pessoa transferiu para uma conta laranja. Então, aí tem um processo do Banco Central de atacar o processo de abertura de contas para que a gente dificulte a abertura de contas laranjas. Isso está em curso, então isso está acontecendo. Em relação ao recebíveis, acho que aí tem uma lição para a gente, quando a gente compara com o Pix, que é o seguinte: o Pix teve uma padronização do desenvolvimento tecnológico centralizado, ou seja, a gente sentou e disse, olha, a tecnologia tem que ser A, B, C, D. Sem entrar muito na parte técnica, você passa para o mercado, olha, você vai participar do Pix e você vai precisar ter isso de tecnologia. Na parte de recebíveis, a gente fez diferente. A gente falou, não, a gente entende que cada um pode oferecer a sua tecnologia desde que as tecnologias tenham interoperabilidade. Nesse processo, na verdade, o que aconteceu foi se verificou, ex post, na hora do tombamento, que essa descentralização da decisão de tecnologia fez com que o tombamento não fosse o mais eficiente possível. Então, se gerou perda em bancos de dados e coisas desse tipo, que gerou um atraso. A gente tem trabalhado nisso, tá? Acho que em grande parte dos problemas estão equacionados, a gente ainda tem alguma coisa para mostrar. Mas, inclusive, isso mostra a importância da centralização da decisão de como vai ser a parte tecnológica, porque quando você tem vários componentes do sistema criando tecnologias diferentes, você, às vezes, até testa a interoperabilidade, mas, quando você, de fato, faz o tombamento definitivo, é onde aparecem problemas como os que apareceram. Então, a gente está consertando, fica uma lição para o Banco Central em termos de qual é a melhor forma de operar, inclusive fica uma lição para o Open Finance, fica uma lição para a moeda digital, que tem os mesmos desafios, que cada um tem que fazer seus ajustes tecnológicos. Então, acho que foi um processo de aprendizado e a gente está melhorando. Concordo. Acho que realmente fica a lição. Falando da moeda digital, do CBDC, eu estou muito curioso como é que você falou que vocês têm já soluções para resolver o problema de multiplicação de moeda. Você acha que já dá para elaborar um pouco sobre isso? Dá. Na verdade, assim, tem 3 grandes problemas na parte de moedas digitais que os banqueiros centrais enfrentam hoje. Eu diria que um problema grande é o fato de que você tem M0, que é a moeda, e tem M1, que é a moeda de mais depósito. E, na verdade, quando você imagina que a moeda digital ela vai ter uma demanda grande num primeiro momento, e o Banco Central anuncia que a moeda digital é uma extensão da própria moeda. Se eu estou dizendo que a moeda digital vai ser uma extensão da moeda, eu estou dizendo que eu vou converter a moeda a par em qualquer momento no tempo. Se isso é verdade, os mais bem informados vão ter o estímulo de trocar o máximo de moeda possível para a moeda digital. Por quê? Porque eles vão entender que, olha, se tudo der errado e não tiver demanda para a moeda digital, eu troco pela outra moeda, o Banco Central me garante que troca a par, eu estou no 0 a 0, então... e pode acontecer de ter uma demanda muito grande. Como eu sei que essa demanda afeta a parte de depósito nos bancos, em algum momento o Banco Central vai ter que frear esse movimento, então pode ser que em algum momento a moeda digital descole do valor da moeda física. Então, é como na linguajar de mercado, é uma opção de graça. Então, entendendo que tem esse equilíbrio, né, em teoria de jogos, obviamente, a gente tem que, de fato, anunciar que isso não vai acontecer, né? Então, algumas soluções foram elaboradas ao longo do tempo. Primeiro, se isso acontecer, eu vou botar juros negativos na moeda digital. Mas isso é uma solução ruim, porque imagina você fazer uma programação dinâmica de mudar os juros da moeda todo dia para equacionar a demanda e a oferta. Não vai funcionar. Alguns dizem, não, vou limitar por CPF. Difícil, vou limitar. Então, a gente pensou, não, a gente precisa ter uma solução para que isso não aconteça. E aí tem 2 tipos de soluções. Eu acho que o Brasil está mais avançado que os outros países nisso. Tá? Tem 2 tipos de solução. Uma é você fazer um shadow accounting, ou seja, toda vez que alguém vai no banco e transforma parte daquele depósito em moeda digital, é como se ele mantivesse aquela capacidade de alavancar naquele limite. Então, é um shadow accounting para propósito de capital de alavancagem. Essa é uma solução que é basicamente fazer um shadow accounting, né? Ou seja, uma contabilidade dupla para que isso não aconteça. Tem uma outra solução que parece mais fácil de ser implementada, que é o seguinte:
os bancos vão poder emitir stablecoins em cima dos seus depósitos. Então, cada banco emite stablecoins em cima do seu depósito. E o stablecoins é garantido pela CBDC. Então, na verdade, é como a gente faz um sistema onde os depósitos se comunicam da mesma forma como eles se comunicam hoje, só que hoje eles se comunicam através do STR e a convertibilidade em dinheiro físico. Você vai ter uma nova camada disso, onde todos os stablecoins vão se comunicar e a moeda de convertibilidade vai ser a moeda digital. Então, é como se você colocasse uma camada em cima do STR com liquidação digital. Essas duas soluções estão sendo estudadas e, de novo, eu acho que nesse tipo de passo, né, de estágio, em termos de resolver esse problema, o Brasil está bem mais adiantado que outros países. Roberto, infelizmente, nosso tempo se acabou. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso evento, te parabenizar mais uma vez pelo trabalho e boa sorte aí, né? Muito obrigado. A evitar esses desafios. Obrigado a todos, um abraço.